Salve, meus nobres! Uma boa tarde, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós. Você está no Marca Vasco e aqui toda quarta-feira agora, no período da tarde, vou lançar um boletim da política do Vasco da Gama. Meu amigo, esse vídeo é exclusivo para atualizar vocês sobre os últimos movimentos sobre a política do Vasco da Gama, já que a eleição para a presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama, o associativo, está marcada para dia 11 de novembro, podendo ser 12 de novembro, dependendo se vai ter jogo no dia do Vasco ou não. Então, galera, vamos ficar de olhos. Aqui a gente vai atualizar os passos dos candidatos, quem é os candidatos, possíveis chapas, mas hoje, no segundo bloco do vídeo, vou chamar a atenção que está rolando uma votação já para a reforma do Estatuto do Vasco da Gama. Pois é, em 2020 teve, 2022 para aprovar a SAF teve reforma e agora, no apagar das luzes, estão querendo aprovar uma nova reforma do Estatuto. Abre o olho, vascaíno. Vamos falar muito sobre então, a política do Vasco da Gama logo após a nossa vinheta. Boa tarde, meus amigos. Ó, já ia falar bom dia, hein? Meus amigos, vão dando aquele clique no like desse vídeo, vão inscrevendo-se no Marca Vasco, compartilhe esse vídeo com seus amigos se querem atualizar sobre política. Hoje aqui vamos falar de política do Vasco da Gama, atualizando os passos dos candidatos ou possíveis candidatos, já que o Pedrinho se encontrou com Felipe e Edmundo, a trinca que é da Sempre Vasco, porque o Júlio Branco saiu da Sempre Vasco, se encontrou com o vascaíno Rafael Fulart. Ele é diretor, presidente, CEO da XP Investimento para discutir a reforma de São Januário. Todo ano de política, a gente sempre fala sobre a reforma de São Januário e até agora nada, né? Mas Pedrinho, então, pode até já ter comunicado a sua possível candidatura à presidência do Vasco da Gama pela chapa Sempre Vasco. Hoje ele vai estar num podcast, quem sabe lá ele anuncia isso, mas todo mundo está na expectativa de que Pedrinho seja o nome da Sempre Vasco. E o Júlio Branco, inclusive, que ele é candidato da chapa Um Só Vasco, abre aspas, com um conjunto ali de 6 grupos de políticos, principalmente a Confraria Vasco, que apoiou o Jorge Salgado na última eleição, não vamos esquecer disso. Júlio Branco fez um convite ao Pedrinho falando, olha, vamos unir nossos conhecimentos, Pedrinho. Você que é meu colega, inclusive, Pedrinho e Felipe Edmundo apoiaram fortemente o Júlio Branco nas últimas eleições. Júlio Branco, enfim, convidou Pedrinho para compartilhar ali a presidência. Quem vai ser o presidente é o Júlio Branco. Mas com o conhecimento sobre o futebol do Pedrinho, junto com a capacidade de gestão do Júlio Branco, com certeza formaria uma chapa muito forte, se é da situação ou da oposição, eles é que vão dizer futuramente. Esses são os andamentos. Ainda tem, inclusive, o andamento Camisas Negras declarou a sorte ao candidato Marcelo Borges. Contudo, Camisas Negras vai estar trabalhando, pelo menos foi o que se entendeu na nota que eles emitiram, vai estar trabalhando com a candidatura do Levinciano. E assim, o candidato Marcelo Borges já declarou que vem independente, o da gente, através da chapa formada pelo Marcelo Borges, candidato independente. Então, a princípio agora é sem vínculo a grupo político, vem forte e vem com bons projetos aí para a candidatura. O Levinciano, que por acaso já anunciou sua candidatura, ainda está quieto. Não vemos ele mais em live, inclusive imagino que esteja numa possível fase de reuniões para montar a chapa dele, porque a chapa, lembrando, para as eleições de 11 de novembro, você tem que ter 150 candidatos ao conselho, e também ainda você tem que ter 150 sócios aptos a serem eleitos para formar a sua chapa para o Conselho Deliberativo, bem como você já tem que indicar quem é o presidente da Assembleia Geral, quem é o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente. Então, a chapa tem que estar bem robusta e o Leve, então, imagina que esteja numa fase aí de reuniões para você formalizar a chapa e, de repente, até modificar o seu projeto Somamos e adaptar ao Clube de Regatas Vasco da Gama, que agora está sem o futebol, é uma outra gestão. Principalmente a maior questão entre as chapas é qual será a sua relação com a Sociedade Anônima de Futebol, a 777 Paz,
Lembrando que o Clube de Regatas Vasco da Gama ainda possui 30% dessa SAF, então é muito importante a participação do presidente da diretoria administrativa, que faz parte do conselho da SAF, e ele inclusive indica uma outra pessoa também para fazer parte. Então é importante essa votação. Beleza, meus amigos, aqui terminando esse primeiro bloco, vamos dar o like aí, porque você ficou sabendo das últimas movimentações dos candidatos à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Dá o like e inscreva-se no Marca Vasco. Mas agora vamos falar que hoje, agora, desde as 10 horas da manhã, por incrível que pareça, está rolando uma votação no Conselho Deliberativo para a deliberação do novo estatuto. São 14 perguntas que vão ser feitas. Como não sou conselheiro, não tenho a menor noção do que está sendo perguntado, do que está sendo feito. Imagino que deva ter ato, não acho essas perguntas, não sei quais foram as emendas, eu sei que eu estudei bastante essa proposta do novo estatuto para o Vasco da Gama. Inclusive, em 7 de agosto, já teve uma reunião do Conselho Deliberativo, ao qual não teve quórum mínimo, mesmo assim, novamente, provocado pelo presidente do Conselho Deliberativo, que claramente está apoiando essa reforma do Estatuto, tanto que ele quase chorou, achou ridículo a maneira de não ter quórum naquela Assembleia. Eles botou novamente, só que dessa vez não é nem uma Assembleia, é a votação. Você vota, a Assembleia extraordinária. A votação está lá, imagino que todos os beneméritos tenham recebido alguma senha, algum lugar lá para eles entrarem no sistema e votar. Eles, inclusive, já deixaram aberto aqui, corretamente, que se não tiver o quórum mínimo, não vai ser considerado nula essa Assembleia. O quórum mínimo é de 150 mais um conselheiro deliberativo. Mas, enfim, o que está sendo discutido? Eu, particularmente, não sei. Não sou conselheiro, eu não sei quais foram as emendas, não sei aqui, eu estou até com a chapa aqui, com o ato de convocação para as eleições. Estou vendo aqui com vocês, a votação será fiscalizada pelos seguintes conselheiros: Danilo Bento, Evanil Ribeiro, Eduardo Borges, Eduardo Teixeira e Borges, Otto de Carvalho, Marcelo Augusto e Leandro de Matos. A votação será composta por 15 questões para deliberação. Aprovo ou reprovo ou abstenho. Mas e aí, se for aprovado, não vão ter que, vai mudar o estatuto? Tem questões ali que será que não tem que ser votação qualificada, que é 150 mais 1, ou basta a votação simples? A maioria simples é complicado, tá complicado. E eu acho assim, o Conselho de Beneméritos pediu a suspensão dessa Assembleia realizada hoje. Ajuizou um ofício para o Conselho Deliberativo para que seja suspenso, com alguns argumentos, o que eu vou repetir aqui os argumentos em suma para vocês, porque eu concordo com ele, porque independente de eu reconheço que, obviamente, o Estatuto do Vasco da Gama tem que ser atualizado para os dias de hoje, melhor esclarecimento sobre a votação híbrida ou votação online, qual vai ser sua relação com a SAF. Só que é um momento correto? Eu pergunto para você, vascaíno, que está me acompanhando até este momento do vídeo, é o momento correto, à véspera das eleições, há 2 meses das eleições, você colocar em votação uma deliberação tão importante que é a reforma do Estatuto, sabendo que essa legislatura do Conselho Deliberativo vai sair. Ou, enfim, muitos podem não sair, outros podem sair, mas vai ter uma outra configuração daqui até o final do ano, daqui a 4 meses, e você, ao apagar das luzes, vai aprovar uma reforma de estatuto tão importante e com claramente uma imposição que está sendo feita, que já teve uma assembleia, não teve quórum, repetiu-se agora a deliberação. Meu Deus, será que é o momento certo? E o Conselho de Beneméritos muito bem falou aqui. Eu anotei aqui, ó, quais são os argumentos nele? Alegando que em 17 de agosto, corrijo aqui, sequer conseguiram um quórum e lá foi respeitado realmente, 150, aguardando o quórum e tudo mais. Não teve quórum, ou seja, não é interesse do Conselho Deliberativo votar. Só que está forçando a barra e dessa vez colocaram diretamente a votação. Foi uma decisão monocrática do presidente do Conselho Deliberativo. Sistema unilateral de votação. Esse ponto, para mim, me pegou. Porque é óbvio, vou repetir aqui a quarta vez, é óbvio que vamos ter processos judiciais. É óbvio, se foi uma decisão monocrática do presidente, não respeitando ali o estatuto, colocou já em votação, não sabe se é ao meu ver, enfim, o que está sendo deliberado ali, é óbvio que se for aprovado vai ter discussão judicial. Isso tá na cara. É essa imposição que no Vasco da Gama que eu acho que tem que ser
começar a ser respeitado. A política do Vasco da Gama vai começar a mudar quando tiver respeito com um ou outro. Meu irmão, se já teve uma assembleia, não teve quórum, acabou. Vamos discutir isso na próxima legislatura. Esse é o meu ponto de vista, tá? E aí o Conselho de Benemérito repete o que acabei de falar aqui. O momento é inoportuno, é óbvio. Então você tem que estar, na verdade, já se preparando para as eleições para exatamente evitar processos judiciais e você vai estar criando um evento novo que, obviamente, se for aprovado, vai ter processos judiciais. E o presidente aqui, porque eu não consigo achar atas do Conselho Deliberativo nem nada. Você, lá, no documento apresentado pelo Conselho de Benemérito ao presidente do Conselho Deliberativo, para mim, fez uma acusação muito grave. O presidente cassou 10 conselheiros eleitos. Motivos não sabemos. Ausência, morte, não sei. Mudando, obviamente, o colégio eleitoral ali do Conselho de Benemérito, fazendo de qualquer forma que essa reforma seja aprovada. Então, ao meu ver, meus amigos, a gente não tem clima, não tem momento oportuno nem agora para você ter essa votação. Vamos acompanhar até o final do dia. Na verdade, até as 4 horas que está aqui na convocação, que termina essa votação online. Mas se você quiser ir, eu acho que é a São Januário votar, não sei se é a São Januário ou na sede do calabouço, para votar a reforma do Estatuto. Eu estudei, a reforma do Estatuto tem pontos positivos, mas tem pontos negativos. Por exemplo, eu vejo muita submissão à Constituição da SAF. Parece que tem um ponto lá que é escrito pela SAF, pelas 6 pastas, para impor ao vascaíno, e é um estatuto muito penalista, digamos assim. Você elenca diversas penas ali, a aprovação, se você não atualizasse o cadastro e tudo mais, que, no meu ver, tinha que estar em outro texto, né? Não no estatuto. E esses são 2 pontos só que eu pego para você. É obviamente que isso tinha que ter maiores discussão. Muito obrigado por acompanhar o Marca Vasco aqui. Se inscreva no canal. Tchau e saudações vascaínas.